Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando aqui hoje para nós resolvermos mais uma questãozinha da prova da SpaceX do ano de 2018 para 2019, tá? Iremos resolver a questão de número 28 do modelo A dessa prova. E basicamente eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo um link que te dá acesso às provas anteriores da SpaceX, tá? Caso você queira ter acesso a esses modelos de prova, lá você vai encontrar facilmente. Então, sem mais delongas, solta essa vinheta aí e vamos começar o vídeo. Galera, vou soltar a questão para vocês, tá? Para que alguns dados possam ser visualizados, tá? Então, tenta captar algumas informações que você considere de fato importante e daqui a pouquinho a gente volta resolvendo com tudo. Bom, uma coisa que vocês podem estranhar nesse momento, né, é que o quadro está bastante preenchido e não é uma característica minha, né? Quem assiste aí os meus vídeos com certa regularidade percebe que basicamente eu gosto de ir preenchendo o quadro ao longo da explicação, né? Fazendo algo mais devagar, mais didático. Mas o que acontece é que basicamente eu já tinha gravado esse vídeo aqui, né? Só que infelizmente eu esqueci um ventilador ligado e o efeito sonoro do vídeo ficou horrível, né? Com certeza quem estaria assistindo não conseguiria se concentrar. Eu, pelo menos, tenho enfim, um toque muito grande, eu não consegui jogar esse vídeo para frente, né? Então, estou gravando aqui novamente, tá? Pelo bem aí do aprendizado de vocês. E, basicamente, a gente só vai bater nos pontos que já estão preenchidos aqui no quadro, tá? Se vocês pararem para perceber a ilustração das duas esferas, das duas bolinhas, eu não fiz o desenho do recipiente, do líquido, nada disso. Eu só me preocupei em desenhar essas duas bolinhas, né? Para que nós pudéssemos estar marcando forças que atuam sobre essas partículas aí, tá? De qualquer forma, nessa região existe um campo gravitacional, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer aí, que tem que se preocupar, é traçar as forças peso, né? Então você tem um peso de A e um peso de B, ambos aí apontando para o centro da Terra. Tudo bem? Existe aqui um fio, né, que conecta essas duas bolinhas e esse fio ele está esticado. Se esse fio ele está esticado, a gente pode traçar aqui nas extremidades, né, a força de tração ou a força de tensão, né, tanto faz. Você tem essas duas nomenclaturas são aceitáveis, tá? E aí entra o detalhe, né, fatal dessa questão aí. Quando essas bolinhas elas estão no interior de um fluido, no interior de um líquido, nessa ocasião, você pode muito bem traçar as forças de empuxo, né? Ou seja, o empuxo é uma força resultante desse fluido, né, sobre o teu corpo em questão, tá? Então você imagina o seguinte, esse corpinho aqui, quando ele está dentro desse recipiente com água, com, enfim, qualquer outro líquido aí possível, haverão forças vindo de todas as direções, né? Só que aí a força resultante, ela é verticalmente para cima, tá? Então, da mesma forma que eu tracei no corpo A um empuxo verticalmente para cima, aqui no corpo B, eu também traço, né, um certo empuxo verticalmente para cima. E aí que tá. A situação traz pra gente, né, uma ideia de equilíbrio. O enunciado já disse isso para você, tá? Que as duas esferazinhas, elas estão paradinhas, bonitinhas aqui, num equilíbrio estático, tá? Quando você fala em equilíbrio, né, você tem que se lembrar que o somatório dos vetores força tem que te dar um vetor nulo. Ou seja, falando isso de uma forma mais bonitinha, né, a força resultante deve ser igual a zero. Então, o que você faz? Você tem que analisar, primeiramente, o corpo A e o corpo B, tá? E aí, analisa as forças que atuam no corpo A. Você tem um empuxo verticalmente para cima e você tem o peso e a tração verticalmente para baixo. Então, aqui na primeira linha, né, eu estou escrevendo para você que o somatório de todos os vetores aqui, que atuam no corpo A, tem que ser um vetor nulo. Aqui na segunda linha, eu já organizo isso daí de forma mais bonitinha, né? Eu coloco aqui de forma algébrica. Aqui está uma análise vetorial e aqui está uma análise algébrica. A dica que eu sempre tento passar para os alunos é a seguinte: quando você estiver nessa análise algébrica, você faz a força que está para cima sendo igual à força que está para baixo. Então aqui no caso você tem uma para cima e você tem duas para baixo. Você pega o módulo dessa força que está para cima iguala com os módulos, né, dessas duas forças que estão para baixo. Tudo que está para cima, tudo que está para baixo, tudo que está para a esquerda é igual a tudo que está para a direita. Isso daí vai te ajudar em alguns exercícios, tá? Quando você analisa o corpo B,
São essas três forças aqui, as atuantes, tá? Então, vem para cá, ó. A soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo B tem que dar um vetor nulo. Aí a gente organiza na mesma ideia. Quem está para cima tem que ser igual a quem está para baixo em módulo, tá? Então, quem está para cima aqui é o empuxo de B mais a tração, sendo igual ao peso do corpo B, tá? Ainda dentro dessa equação aqui do corpo A, eu isolo a tração, tá? O meu objetivo de isolar essa tração é substituir nessa outra equação. Porque em momento algum, a questão fala para você o valor dessa tração. Então, é possível, né, que a gente vá descartar ela durante os cálculos, tá? Então, eu preciso, entre aspas, sumir com essa tração, tá? Mas eu não posso simplesmente olhar para essa equação aqui, né, essa equação aqui do meio, e dizer que T vale zero. Eu não estou dizendo que o T vale zero. Estou dizendo que nós vamos realizar uma substituição no valor do T, tá? Então, aqui, ó, eu isolei a tração, né? Criei a equação 1. Essa equação que nós tínhamos já era a equação de número 2, tá? E nós vamos fazer a substituição da equação 1 dentro da equação 2, tá? Então, ó, como que ficaria o empuxo de B, tá aqui. No lugar da tração, ó, eu faço essa substituição. Eu coloco a diferença entre o empuxo de A, né, e o P de A. Tudo bem? Beleza? E aqui, do outro lado, nós temos o P de B, o peso do corpo B, tá? Então, basicamente, a pergunta da questão, né, vai ser o volume do corpo A. E você se pergunta, né, quando analisa esses termos que já estão aqui, né, nessa primeira linha, qual deles pode carregar na sua essência o volume do corpo A, né? Aí você se lembra, poxa, quando eu estudei a parte de hidrostática, que eu aprendi, né, o teorema do empuxo, o empuxo ele relaciona três grandezas, né? Ele relaciona a densidade do líquido que você está imerso, foi dado pelo enunciado, relaciona também a gravidade do corpo e relaciona o volume desse corpo que está imerso, né? Então você vai perceber o seguinte, o empuxo de ar é a única dessas grandezas aqui que vai trabalhar de forma direta, né, com o volume do corpo A. Então você isola essa grandeza, tá? Então, ó, eu tenho o empuxo do corpo A isolado, sendo a soma dos dois pesos subtraído pelo empuxo do corpo B. Tudo bem? Beleza? E aqui eu já posso vir fazendo uma abertura, né, de todas as equações, de todas as grandezas que foram dispostas na linha de cima, tá? Então, ó, empuxo de A, densidade do líquido, que eu chamei de dl, tá? Gravidade e volume do corpo A. Da mesma forma que P de B é a massa de B vezes a gravidade, P de A é a massa de A vezes a gravidade, e esse empuxo de B vai ficar menos densidade do líquido, gravidade, vezes volume do corpo B. Todos os termos aqui, eles apresentam uma grandeza em comum, né, que é a aceleração da gravidade. Então você pode simplificar o G de todos os termos, tá? E aí quando você verifica essa densidade do líquido, vale 1 kg por decímetro cúbico. O 1 acaba sendo um elemento neutro na multiplicação, né? Então 1 vezes VA vai te dar o próprio VA, vai te dar o próprio volume do corpo A. Até então tá bonito, até então tá maneiro, né? Então olha só, quem sobrou aqui? MB. A massa de B vale 5 kg. Quem sobrou aqui? MA. A massa de A vale 1 kg. Então, ó, 5 mais 1 dá 6, tá? Vou até colocar aqui embaixo, ó. Você já tem um 5 e você já tem 1. Né? Mas falta você descobrir quanto que vale esse produto da densidade do líquido pelo volume do corpo B. A densidade do líquido, novamente, vale 1 kg por metro cúbico, tá? E aí você precisa substituir alguma coisa no volume do corpo B. Quando você olha, né, para o enunciado, não existe aí uma afirmativa direta, né, sobre o volume do corpo B. Ele não te dá um valor explícito. O volume do corpo B vale tanto. Não é feito isso. Mas você tem que chegar na hora da prova com uma malícia na sua cabeça. Você tem que chegar na hora da prova sabendo que a densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume, né? É a quantidade de matéria que ocupa uma certa região do espaço. Aí você pensa, poxa, Carelli, se a densidade é a massa sobre o volume, provavelmente o volume ele é a massa pela densidade. Eu troquei as letrinhas, né? Eu troco de posição o D com o V, né? Então, basicamente, olha o que eu vou poder fazer. No lugar desse volume do corpo B, eu escrevo a massa dele, né, em razão da sua densidade. Mais uma vez, a massa do corpo B vale aqui, ó, 5 kg, tá certo? E a densidade do corpo B, ela foi informada, né? A densidade do corpo B vale 2,5 kg por decímetro cúbico. 5 dividido por 2,5
dá 2. Então você vai ter, ó, 5 mais 1, 6, menos 2, dá 4. E é justamente, né, o que está presente na alternativa de letra C. Então, galera, espero muito que vocês tenham curtido aí essa resolução. Tá? É uma questão muito bacana de equilíbrio dos corpos, envolvendo aí a marcação de forças. E é um assunto super recorrente nos vestibulares, tá bom? Então, ó, até a próxima aí. Valeu!